Tudo certo, Alex. Boa tarde para você, para todos os ouvintes e para as ouvintes também que acompanham certamente ligados, especialmente no carro, agora o Alta Frequência, ou a segunda edição do jornal mudou o nome, né? Ainda não me adaptei. Eu também não me adaptei, confesso para você, Rose. Inclusive, a gente está de carona mesmo com muita gente aqui no trânsito, porque tem congestionamento pra dedéu, Rose. E parece que vai chover daqui a pouquinho também. A chuva é um alívio do calor que a gente passou nos outros dias, mas eu fico pensando, meu Deus, lá vem as inundações, quebrar as ruas e tudo mais, e a gente não para de sofrer nem um minuto numa cidade tão mal gerida há tanto tempo, né, Alex? Por falar em cidade de mal gerida, Rose, a gente entra nesse assunto depois, mas qual o principal destaque de agora? A gente vai falar sobre BR, né? BR também, que é um outro assunto que dá muito pano para manga, né, Rose? Muito pano para manga. Inclusive, como diz o nosso ouvinte, Jonas, rende uma exclusiva, que é o espaço de maior tempo para tratar mais profundamente dos assuntos. Aqui a gente vai tratar do factual. Factual que vocês já devem ter noticiado. Ontem foi aprovado, no calor das votações, como um efeito de trator mesmo na Câmara dos Deputados, há uma medida para afrouxar as exigências ambientais do licenciamento que necessita a BR-319 para as obras, que são defesas, sobretudo, da bancada do Amazonas, da bancada federal do Amazonas, mas que, neste momento de votação na Câmara dos Deputados, foi aprovado esse projeto com 311 votos a favor e 103 contra, porque é uma frente também de interesse de vários atores da região norte política, mas também de vários outros políticos relacionados aos interesses do poderoso agro, de uma série de outras empresas que sempre quiseram que essa BR, a obra, avançasse. Alex. E quais são os próximos passos a respeito desse assunto aí, Rose? O que você traz para a gente? Eu penso que a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes a respeito dessa aprovação. A relatoria dela foi do capitão Alberto Neto, que é um bolsonarista, e que votou contra a aprovação da reforma tributária em vários trâmites sobre a Zona Franca de Manaus. Ele foi muito criticado a esse respeito, não pela bancada federal do Amazonas. E agora, com esse projeto da BR-319, no contexto político de Manaus, ele acaba tendo ali saindo do limbo, né? Tendo uma espécie de reparo, de perdão dos pecados, porque é uma pauta muito mal informada no estado do Amazonas e em Manaus, que tem muito apoio, né, da população. As pessoas se sentem prejudicadas em função da falta, né, da conclusão da BR-319, e se criou uma manifestação, um movimento de culpar a ministra Marina Silva, Meio Ambiente, mas que foi ministra há 15 anos, e colocam toda a culpa da falta da obra, especialmente no trecho do meio, à ministra Marina Silva, classe política, esquecendo propositadamente todas as vezes que essa obra foi interrompida e proibida a continuidade dela por decisão judicial por suspeita de corrupção, desvio de dinheiro dos recursos que eram repassados para as obras. Tem isso, Alex, é só botar ali no Google que vocês vão achar matérias antigas, e essa corrupção era ligada a políticos do Amazonas, essas suspeitas de corrupção. Esse é um dado que foi cuidadosamente esquecido e colocado de forma diferente na memória recente da população que apoia esse projeto. Para além disso, um outro detalhe da aprovação desse projeto lá na Câmara dos Deputados, que repercutiu de certa maneira, é a delicadeza do que foi alterado, não só para a BR-319, ela tem ali a possibilidade de um efeito catastrófico para a floresta. No entanto, ela mexe com uma política ambiental adotada há pelo menos 40 anos no país, em que o licenciamento ambiental é uma base dessa política. E ele não é para ser burocrático, como defende agora, né, por maioria, essa aprovação do afrouxamento desse licenciamento, Alex. Ele é para obedecer uma série de estudos que verifiquem e evitem problemas, danos ambientais que serão irreparáveis, como foi em Belo Monte, como foi em Santo Antônio de Irau, aqui no estado do Amazonas, contaminação de mercúrio no Madeira, como foi Brumadinho, e uma série, a gente tem fartas
vários exemplos a respeito de danos ambientais por obras que não respeitaram detidamente a legislação ambiental do país. Esse é um dado. E essa aprovação, para afrouxar, ela passa por cima dessa exigência, dessa política que está implantada há pelo menos 40 anos no Brasil, e isso é um dos dados que foram levantados por técnicos e ambientalistas e especialistas nessa área. O segundo ponto que a gente precisa prestar atenção e fechar o comentário de hoje para não extrapolar o nosso tempo, Alex, é que a gente precisa perceber que nas urnas para o Executivo, para a Presidência da República, a população elegeu por maioria de votos, uma maioria apertada, mas por maioria de votos, elegeu um projeto de centro-esquerda, com uma expectativa de alterar determinados padrões, sobretudo na política ambiental, na política indígena, na política das questões de direitos humanos. Havia ali uma ressalva muito grande no que está sendo conduzido por meio do ex-presidente Bolsonaro. Esse é um ponto. No entanto, é preciso perceber que as forças que comandam o país, que governam o país hoje, são forças de direita. E o próprio governo Lula cede e acaba perdendo também, e deu orientação para votar contra, mas foi mais uma vez vencido neste ponto, as vontades e as manifestações dessa força de direita, de extrema-direita, que hoje comanda o país, em função desse apoio também de todos os outros instrumentos que utiliza de convencimento. Muitas vezes agora, nesse ano, a gente tem percebido com o apoio do próprio recurso do governo federal. É um dado interessante, importante de a gente perceber e que, mais uma vez, a gente tratou aqui nas 2 últimas colunas, não está sendo seriamente debatido no campo da esquerda como proposta para iniciar o debate a respeito das construções das candidaturas para as prefeituras no próximo ano. Perfeito. Rose, muito obrigado pela tua participação mais uma vez aqui, sempre com assuntos pertinentes, importantíssimos, e a gente precisa mesmo, Rose, tratar um pouquinho mais sobre essa questão. Afinal, contando de hoje, a gente tem ali 10 meses, né, praticamente. Opa, falhou. Desculpa, falhou até minha voz aqui. A gente tem, então, a contar de hoje, exatamente pouco mais ali de 10 meses. É isso. Para que as eleições aconteçam, né? Então, a gente precisa ter essas definições o quanto antes, né, Rose? Isso. A gente tratou da BR-319 com pinceladas a respeito do quadro político. Do quadro político, a gente percebe em todos os dados, embora dados técnicos dessa votação, a gente consegue perceber o quanto a política da direita, da extrema-direita, ela avança com uma força até maior que avançou em alguns pontos no governo Bolsonaro. A gente precisa perceber isso, embora esteja na presidência da República um presidente de centro-esquerda, né? Esse é um dado. Agora, há os dados ambientais e catastróficos que a gente precisa entender que vão atingir a todos. Não vão só atingir a risco só para os indígenas isolados que vivem próximo às obras, onde ocorrerão as obras da BR-319. Não é só a população ali, os rios. Não, nós vivemos o efeito do desmatamento e da fumaça terrivelmente em Manaus. E a gente precisava entender melhor qual é a consequência disso para a gente. Eu não vejo ninguém debatendo isso. Qual é a consequência da continuidade da BR-319 para a fumaça que chegará em Manaus no próximo ano, na próxima seca? As pessoas deveriam ter essas respostas, ainda que não façam essas perguntas, porque elas não imaginam que seja esse o risco para elas. Perfeito, Rose. Até amanhã, então. Uma boa tarde para você. Bom trabalho por aí. Boa tarde para todo mundo. 5:01. Por aqui a gente finaliza o Band News Amazônia, segunda edição. Obrigado a você pela audiência e pela companhia e, claro, por sempre estar sintonizada conosco aí no seu radinho. Chegando agora, Reinaldo Azevedo com mais uma edição de O É da Coisa. Tchau, tchau.